Olá, meu nome é Kleber Ferrão, professor da Universidade Católica de Santos. Estamos aqui com o Oswaldo Lucon e professor Alcindo, coordenador do nosso programa de Direito Ambiental. Alcindo, vamos fazer aqui um bate-papo com o Oswaldo. Você pode começar a condução? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alcindo Gonçalves, eu sou professor e coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Católica de Santos. Nós temos a satisfação de receber na universidade o Oswaldo Lucon, que tem um currículo vasto. Ele é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e é também formado advogado e bacharel pela Faculdade de Direito da USP. Mas a sua carreira é vasta aí na área ambiental. Ele foi assessor em mudanças climáticas da Fundação, aliás, ele é assessor em mudanças climáticas da Fundação Florestal, ligada à Secretaria de Energia, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, ex-coordenador executivo do Fórum Brasileiro da Mudança do Clima, tá certo? Concursado na CETESB desde 1992, professor em cursos de pós-graduação, e participante, já há algum tempo, do painel intergovernamental da mudança climática, o famoso IPCC. Bom, vamos aproveitar então, Oswaldo. Conta um pouco para a gente quais as suas expectativas em relação à COP, né, que está acontecendo, vai acontecer aqui no Brasil. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos vê e nos escuta. Nós estamos aqui há poucos dias da 30ª Conferência das Partes, ou seja, dos países que ratificaram a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, aquela sigla UNFCCC. Então, pela 30ª vez, os países se reúnem em algum lugar do mundo, será em Belém do Pará, e nós procuramos, digamos, construir dentro de um modelo multilateral, o modelo das Nações Unidas, acordos e implementação desses acordos para nós mitigarmos as emissões de gás de efeito estufa, nós reduzirmos outras forçantes que causam o aumento do aquecimento global, que causam as mudanças climáticas, melhorar a adaptação e endereçar temas importantíssimos como governança, transferência de tecnologia e, acima de tudo, hoje em dia, financiamento. Essa COP, os olhos estão voltados para a Amazônia, que é muito emblemático, que tem uma simbologia muito importante por conta das florestas tropicais do mundo, que são, digamos, absolutamente cruciais para a nossa economia, não só do Brasil, do mundo inteiro, para o nosso bem-estar, para a regulação do sistema climático, é absolutamente crítico. E estamos trabalhando com temas muito sensíveis, como, por exemplo, o aumento da ambição dos países no Acordo de Paris de 2015, que era previsto esse aumento ser progressivo, que os países, a cada período de tantos anos, de 5 anos, iriam aumentar a sua ambição, melhorar suas promessas e, obviamente, mostrar como estão cumprindo essas promessas através de um balanço global de ações, destravar problemas como financiamento. A expectativa, que era da ordem de 100 bilhões de dólares por ano, já está beirando 1,3 trilhão de dólares por ano, porque à medida que nós atrasamos a nossa ação de mitigação e de adaptação, ela vai ficando cada vez mais cara. Isso já estava previsto lá no relatório Stern de 2008, já era previsto muito antes, que o atraso custa, né? Vamos tratar de temas, como eu falei, do tema de financiamento de florestas, tentar criar um fundo de florestas, trabalhar com itens como perdas e danos, que para aquelas comunidades e até países inteiros que muito provavelmente vão desaparecer, vai precisar de uma outra estrutura de governança, e demais assuntos como, por exemplo, os mercados de carbono após o mecanismo de desenvolvimento limpo, lá atrás, os créditos de carbono,
como que os créditos de carbono passam a ser, digamos, regulados, como eles passam a ser oficiais dentro de uma ótica global. Por enquanto, nós estamos num momento ainda de transição, em que temos créditos voluntários, aqueles créditos, aquele período de compromisso do Protocolo de Kyoto de 1998 terminou, esses créditos eles já foram emitidos, já foram realizados, e nós estamos agora diante de novas regras, do novo livro de regras desses créditos de carbono e de todos esses mercados. Em resumo, esses são alguns temas. Existem outros muito importantes, como adaptação, transição justa, mas cada um desses daria um podcast inteiro. Muito bem, Lucon. Num artigo que você escreveu, num livro que nós, inclusive, estamos lançando no Congresso hoje, você afirma que no médio e longo prazo espera-se testemunhar um incremento substancial no desenvolvimento de alternativas renováveis para a produção de energia. Nesse contexto, qual é a sua opinião sobre a autorização que o IBAMA deu nessa semana à Petrobras para a realização de pesquisas na margem equatorial, na foz do rio Amazonas? Essa é uma pergunta que tem múltiplas respostas, né? O lado do advogado fala, depende. Né? Mas o lado cientista já fala que isso é um suicídio. É simplesmente um suicídio. Vai custar muito mais caro. A expectativa de receita que nós teremos com esse petróleo todo, que promete o desenvolvimento para aqueles estados principalmente, esse discurso nós já ouvimos isso no passado. Já ouvimos inclusive aqui na nossa região, aqui na região de Santos. Né? Nós temos eu vou até passar alguns números, o município de Santos recebeu de royalties do petróleo algo como, desde 2010, algo como 5 bilhões de reais em receitas. Isso é bastante. Agora, o próprio município de Santos tem um plano climático que estima que os custos de adaptação aqui no município, só no município, são de 6 bilhões de reais. 20% a mais do que já recebeu. Quanto vai gastar é 20% a mais do que já recebeu. E são números que estão aí, eles estão nessa documentação tanto da Petrobras quanto do município. Isso demonstra, digamos, a vulnerabilidade que não só Santos, que comunidades inteiras, municípios inteiros, se eu começar a citar aqueles no estado do Rio de Janeiro que receberam 10 vezes mais do que Santos recebeu, 100 vezes mais, estão endividados até hoje, né? Mostra alguns sintomas do que a gente chama de doença holandesa. Porque lá na década de 60, com as descobertas lá no Mar do Norte, Holanda e Reino Unido exploraram petróleo e gás, criaram indústrias dependentes de toda essa cadeia e, quando se esgotaram as reservas, se viram diante da necessidade de se reinventar. Bom, Santos, Baixada Santista, a Bolívia, agora, que acabou de mudar, que baseou sua economia em gás, precisa se reinventar. E isso vou chamar isso de oportunidade, mas não pode ser uma oportunidade perdida. O que é uma oportunidade perdida? É aquilo que a gente deixa só na teoria. E Santos, eu estou enfatizando Santos porque é um bom exemplo de uma região que está muito perto de sistemas ecologicamente sensíveis, com um enorme potencial de turismo, com uma interligação com demais regiões metropolitanas, formando uma macrometrópole de 25 milhões de habitantes, muito próximos do ABC paulista, que já foi muito pujante em industrialização, diante do século XXI, onde nós temos, digamos, uma forte concorrência, mas também muita oportunidade para fazer uma transformação, não só na produção, mas no consumo. Os veículos elétricos são um exemplo, as baterias são outro exemplo, a eficiência nas edificações é outro exemplo. Existem muitos exemplos. Existe exemplo aqui no Manguezal de Santos, de construções modernas para a população de baixa renda,
Então, elas estão aí, elas precisariam ser aceleradas. Eu estou fazendo aqui um bem bolado para trazer para a realidade local, e principalmente para os alunos da Católica, que, digamos, há muita coisa ainda a se desenvolver, muito emprego potencial, que vai além da cadeia de óleo e gás, que pode e deve ser estimulado aqui nessa região. Oswaldo, pegando essa sua análise, né, a gente sempre, aqui na região, sempre destaca o município de Santos. Mas a gente está numa região metropolitana, né, com 9 municípios, e a gente tem várias questões, né, principalmente pela presença do porto, questão da água, né, da disponibilidade hídrica, questões de mobilidade. No seu olhar, o que o Estado deveria investir na região metropolitana da Baixada Santista, no sentido da gente ter um processo de governança onde envolva os 9 municípios? Perfeito. Olha, eu vou pegar primeiro a acepção estrita de Estado, que é aquilo que está entre o município e a União, mas cujas competências estão definidas constitucionalmente. Lembrando que a nossa Constituição não previu regiões metropolitanas, então isso depende de uma articulação, digamos, entre os governos municipais, uma articulação com o governo estadual. Isso tem sido feito. Eu não vou fazer julgamentos do que é satisfatório, do que não é satisfatório, porque isso é extremamente subjetivo, mas é algo que precisa avançar. E é muito importante que o reconhecimento dos municípios, obviamente além da articulação, o reconhecimento dos municípios pela União, e eu digo isso em aportes financeiros, eu digo isso em organização de regulamentos, como por exemplo o Código de Edificação. O Santos acabou de refazer o seu Código de Edificações, então isso pode ser disseminado para outros municípios vizinhos. Essa integração ela pode ocorrer de fato de maneira econômica, de maneira institucional, dentro do que prevê a nossa Constituição. Eu acho muito temerário mudar a Constituição. A nossa Constituição toda hora tem uma emenda aqui e ali, sabe? Eu acho que criar região metropolitana seria demais. Mas, definitivamente, os compromissos que o Brasil assumiu, as chamadas NDCs, em inglês, né, traduzindo em inglês, são contribuições nacionalmente determinadas, elas estão num momento que elas vão precisar fazer, dentro de uma visão de governança multinível não somente do lado estatal, então município, estado, União, mas também com o setor privado e com com a academia, com as instituições, que isso se articule dentro de um estado mental de transformação. O principal eu vou chamar de estado mental. O estado mental que não dependa da expectativa do dinheiro que virá do petróleo. Nós não vamos virar a Arábia Saudita, não viraremos, não temos como. Nós temos muito território, muita população, muita vulnerabilidade, muita coisa a arriscar. Nós não podemos correr o risco, não seremos Dubai. E, aliás, Dubai e a Arábia Saudita um dia também vão precisar se transformar, Dubai, os Emirados, né? E levam isso muito a sério. Pode ver que tem universidades de ponta. Tem um estudo publicado pela revista Inteligência que indica grande desprestígio das instituições internacionais. Numa escala de 0 a 100, o desprestígio do multilateralismo, considerando 30 organizações internacionais, caiu para 17 pontos em 20 anos. Na sua opinião, a crise do multilateralismo, que acho que é um fato hoje, afeta e em que grau o enfrentamento das mudanças climáticas? É uma pergunta interessante, né? Ele caiu 17 pontos, eu não sei qual que era o patamar. O patamar era patamar há 20 anos atrás, a 30 e poucos, não era tão alto, mas caiu 20 pontos. Caiu bastante. Caiu muito. Olha, existe uma palavra alemã, eu gosto muito dela, eu não falo alemão, mas ela se chama Zeitgeist, que é o espírito do momento. Então,
Nós aqui que estamos nessa mesa, nós vimos, digamos, um momento muito forte do multilateralismo, muita expectativa. A Rio 92, obviamente com a democratização do país, mas a Rio 92, as convenções do clima, da biodiversidade, do combate à desertificação, depois todas as conferências de desenvolvimento sustentável, as metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e depois, ao final da década de 2010, alguns grandes baques, como a Conferência de Copenhague, algumas tentativas de relançar como o Acordo de Paris, mas também tivemos impactos fortíssimos, como a crise econômica de 2008, que nos atingiu em 2012, como a pandemia, que teve efeitos enormes na nossa sociedade, e agora, digamos, essa guerra de informação e desinformação. Ela tende a comprometer o multilateralismo, os conflitos que nós temos comprometem o multilateralismo, desacreditar a Organização das Nações Unidas compromete, não reformar a ONU também compromete, e isso faz com que, digamos, a evidência científica ela seja, de certa forma, deixada no segundo plano, mas ela precisa também se redescobrir. Não é redescobrir a ciência climática, porque ela está aí já há muito tempo, há mais de 100 anos, se a gente contar, mas as evidências climáticas robustas estão aí desde a década de 70, década de 1980. Já se sabe tudo isso. Agora, existem algumas vertentes do conhecimento que não foram bem exploradas. Por exemplo, comportamento, estilo de vida. Então, uma pergunta que uma vez fizeram num encontro do IPCC, a gente estava em Washington, veio um empresário e perguntou para os cientistas, isso em 2014, por que as negociações falharam? E ficou um olhando para a cara do outro. Ninguém sabia responder. Faltou nessa hora alguém com background de psicologia, de sociologia, de antropologia e de outras vertentes que até me fogem, obviamente, de história e filosofia, que soubessem responder essa pergunta. Então, começamos, e de economia também. Por exemplo, a aversão ao risco é algo muito importante. Vamos traduzir isso em poucas palavras. Aquilo que a gente pensa com a cabeça, aquilo que a gente pensa com o estômago. O estômago é a nossa primeira reação. É aquilo que faz com que a gente não seja atropelado por um carro quando atravessa a rua e toca a buzina. Não chega na cabeça. É uma reação, é uma aversão ao risco. É o homem primitivo que foge do predador. Então, assim, há uma tendência muito forte em se agarrar a paradigmas passados e projetá-los ao futuro como se nada acontecesse. Não acontecessem rupturas que são chamados de eventos cisnes negros, que eu já citei alguns, crise econômica, Covid e outras. Agora, como é que a gente responde a isso? Como nós respondemos à comunicação? Olha, todo mundo aqui nessa sala tem cabelo branco, né? Uns menos que outros, e a nossa geração ela tentou bastante coisa, mas agora precisa passar para a próxima, capacitar a próxima para que estude essas áreas que não foram estudadas e que consiga responder por que dentro de uma conferência da ONU as posições se mantêm recalcitrantes. O que acontece? Por que os operadores do direito, aqueles que estudam comportamento e os que estudam tecnologia também, por que nós preferimos usar um veículo individual ou um veículo coletivo? E já que preferimos, como fazer que esse uso do veículo individual seja mais sustentável, mas muito mais sustentável, não um pouquinho, não é incrementalmente. Não é a lavagem do hábito, né? Não é a maquiagem verde, não é o greenwashing. Quer dizer, como é que a gente tem essa ruptura? Um exemplo, micromobilidade, ou a bicicletinha elétrica, que leva a pessoa de um lugar a outro, do mesmo jeito. O patinete, o pedestrianismo, as centralidades urbanísticas. Então, são muitas coisas que estão interligadas,
muitas vezes elas não são equacionáveis, parametrizadas em números, mas elas precisam fazer parte dessa transformação. Dentro desse processo, Oswaldo, você falou da questão de conversar, da questão de desenvolver tecnologia. Como é que fica o papel das universidades? Como é que você enxerga a articulação que deveria ser feita pelas universidades no Brasil? Olha, aqui somos todos brasileiros. Criados no Brasil, nós somos acostumados com o modelo do Brasil, que veio desde lá do Brasil colônia, que exportava uma madeira que deu nome ao nosso país, que exportava cana-de-açúcar, que produz álcool de cana-de-açúcar, que já desenvolveu tecnologia, que tentou competir na década de 80 fazendo computadores, e hoje estamos diante aqui de inteligência artificial, estamos diante de discutindo competitividade com governos, alguns bem autocráticos, que privilegiam a tecnologia, que privilegiam a experimentação. Eu vou dar nome aos bois. Se nós compararmos China e Alemanha, a Alemanha é aquele país que estuda, e quando a coisa está pronta, eles lançam. A China é o país que testa, erra em larguíssima escala e domina o comércio mundial, domina a economia. Os países não sabem responder a um desafio emergente que é se equiparar à China. Como é que a gente vive diante desse cenário? Quais são as nossas vantagens comparativas futuras, não as passadas? Hoje, no presente, talvez o petróleo seja uma vantagem comparativa. As commodities, com certeza são. Até quando nós vamos exportar vagões, navios cheios de minério de ferro ou de soja bruta e vamos importar salmão, vinho? Eu não estou nem falando da China, da China eu fui para o Chile. Eu estou indo para vizinhos que agregam valor à produção. Turismo, serviços, outsourcing. Quando é que nós vamos dominar a língua inglesa, infelizmente ou felizmente, para realmente nos tornarmos players globais e podemos vender serviço fora do Brasil? Você acredita que é uma questão de educação? Eu poderia encerrar o assunto dizendo que sim, as conversas de bar elas acabam dizendo que o problema do Brasil é a falta de educação. Agora, como? Tudo bem, nós somos excelentes em diagnóstico, mas nós falhamos na implementação. Eu falo que a gente é muito bom de projeto, né? O que falta é implementação, né? Fomento e implementação desses projetos. Estamos no ambiente para fazer a implementação. Bom, considerando as emergências da questão climática hoje, tem duas grandes áreas, adaptação e mitigações. Na sua opinião, qual é o foco hoje? Nós temos que continuar perseguindo a redução dos gases de efeito estufa, ou seja, mitigação, ou nós devemos nos preparar, assumir, enfrentar a questão da adaptação diante da inevitável elevação da temperatura? Uma boa pergunta. Ela é uma pergunta assim, conceitual, e o que me vem à cabeça, aqui no podcast não é possível ilustrar, até coloquei num livrinho, se permitir colocar com livros abertos USP, tem um livro para download. Vocês vão pegar um modelinho lá que eu peguei os relatórios do IPCC e transformei em fluxograma. E eles estão divididos em cores. Um deles se chama Ciência do Clima. Entender o clima, as mudanças climáticas, mostrar que isso é um efeito humano. O segundo é mitigação, o terceiro é adaptação e o quarto chama meios de implementação. E talvez os meios de implementação sejam a resposta para essa dicotomia que haveria na pergunta. Mitigação ou adaptação? Ambos. Não tem como. E o que são meios de implementação? Financiamento, transferência e desenvolvimento de tecnologia, capacitação, troca de informações e justiça, equidade e todos esses outros pontos. O negócio é que a Convenção do Clima ela foi abrindo o leque de tal forma que nós estamos aqui diante de uma babel de informações e não sabemos onde focar.
E isso dá margem para quem quiser fazer sua maquiagem verde. O importante é saber separar uma coisa da outra. E como a gente aprende a separar? Aí, das ciências sociais, eu volto às exatas. Aí, trabalhar com um físico, como por muitos anos, que foi o professor Zé Bodenberg, me ensinou. É a diferença entre um engenheiro e um físico. O físico tem noção da magnitude das coisas. O engenheiro tem noção dos números, mas nem sempre consegue distinguir o que é mais relevante do que é menos relevante. O físico consegue. É isso que é importante. O que está na ordem dos trilhões, dos bilhões, o que está na ordem dos tera, dos giga, dos mega, dos quilos. Isso é importante, é saber. E a literatura está aí, ela está disponível. Está disponível e já foi muito trabalhada com isso. É óbvio, todo mundo sabe, a matriz energética é o principal fator de contribuição para o aquecimento global. Portanto, sair dos combustíveis fósseis o quanto antes é 25 anos. Não é transição justa em 2100, não dá tempo. É se adaptar imediatamente a tratar o que o Rui Barbosa falava, tratar desigualmente os desiguais, porque quem morre é pobre, os pobres morrem primeiro. Então é olhar para os hipossuficientes, para aqueles que têm menos condições de responder e atuar no sentido de auxiliá-los em todos os sentidos. Isso é uma adaptação, digamos, antrópica, uma adaptação humana. E precisamos da adaptação dos ecossistemas. Uma perereca amarela ela é importante, ela pode ser um pedaço daquela cadeia que é fundamental para fazer com que exista uma onça, que exista um agente polinizador e que exista uma floresta. E por isso nós precisamos olhar para soluções baseadas na natureza, dentro delas as soluções climáticas baseadas na natureza e a adaptação baseada em ecossistemas. Eu não colocaria essa cerca no meio, porque existem soluções que são de mitigação e adaptação. Por exemplo, telhados brancos. Ao ter um telhado branco em vez de um telhado escuro, a gente precisa gastar menos energia com ar-condicionado. A questão do albedo, né? Porque exatamente, o gerenciamento de albedo. É uma solução de geoengenharia. Então, pavimentos brancos. E o que determina se um pavimento é escuro ou claro? O custo, a regulação, o código de obras, o enforcement, né, o papel do Estado que faça que o voluntário não seja necessariamente voluntário. É preciso aí repensar o papel do Estado, que é uma coisa que está extremamente baixa nesse nosso zeitgeist atual, nesse momento atual. E olha, esse momento, ele repete muito o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Era uma competição, as lições da história estão aí. Havia uma internacionalização do comércio, uma competição por mercados, uma assimetria e passaram a ter algumas agressões, alguns conflitos bélicos. Não digo que a história vá se repetir para um conflito de porte como foi a Primeira Guerra. Aliás, ela não chegou a ser mundial, né? A gente chama de mundial porque nós somos eurocêntricos. Mas nós temos guerras no mundo inteiro, né? E conflitos com armamentos pesadíssimos, que não podemos correr esse risco. Nós não temos outra opção. Dentro desse seu olhar, que você está falando muito, me vem a questão da escala do olhar, né? Da escala do olhar do problema, da questão regional, né? Da questão do local, do regional e do mundial. Como é que fica no seu olhar a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS? Você acha que 2030 vamos atingir ou não? Né? A gente tem a Agenda 21, depois os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para onde a gente vai na sequência? Olha, os ODS, os 17 ODS, eles mensuram o chamado desenvolvimento sustentável,
aquele tripé que veio do relatório Brundtland em 1987, que falava dos direitos de todos, inclusive das gerações vindouras, que está no artigo 225 da nossa Constituição. Nesse sentido, ele é uma evolução. Os ODS, eles vieram das metas de desenvolvimento do milênio, que vieram da Agenda 21, da ECO 92. E a ECO 92, quer dizer, ela foi extremamente programática. Todas as convenções da ECO 92 foram programáticas. E depois tentou-se dar dentes. Por exemplo, a Convenção do Clima, a primeira tentativa de dar dentes veio com o Protocolo de Kyoto. A Convenção da Biodiversidade agora está trabalhando com as metas de Aichi, agora que nós estamos trabalhando com esses objetivos. E os objetivos da Agenda 21, que desembocaram na Rio+10, em Joanesburgo, onde houve uma discussão duríssima em uma meta de energia renovável global, duríssima, acabou, digamos, explodindo e se dispersando num monte de outras pequenas metas. É uma tentativa de organizar uma agenda que se ampliou demais. E pode ver, a COP30 é isso. A COP30, ela cuida de tudo. Cuida de tudo. É como diz o Papa, é urbi et orbis, né? Para as pessoas e para o universo. E quando você discute tudo, você não discute nada. Então, eles estão aí, os selinhos dos ODS aparecem aqui e ali, em todos os lugares vai ter uma matriz para dizer qual é o ODS que está sendo cumprido. Agora, é um cumprimento incremental, porque eles não estão agregados. A tentativa de agregar compromissos, digamos, o Acordo de Paris é isso. É a tentativa de agregar compromissos assumidos pelos países. O Protocolo de Kyoto era o contrário, era de cima para baixo, era estabelecer compromissos para todo mundo cumprir. E nenhum nem outro parece que está funcionando. Então, eu acho muito importante priorizar e definir, se não um enforcement multilateral, que eu acho muito difícil isso acontecer, que haja, digamos, essa parametrização nacional, regional e local. Essa distribuição. E eu dei o exemplo aqui do dinheiro de adaptação. A cidade de Santos tem um plano climático excelente. Eu fui na jugular, falei, cadê o financiamento? Como é que vai acontecer? Me mostra o dinheiro, cadê o dinheiro? Né? E estava lá, precisa de tanto. Eu falei, bom, aí veio o físico, que eu não sou. Esse dinheiro é muito, esse dinheiro é pouco, quanto é milhão, quanto é mil, lá na margem equatorial, quanto isso vai emitir, se a margem equatorial for explorada, será 5 bilhões de toneladas de CO2, esse petróleo vai para a atmosfera com 5 bilhões de toneladas de CO2. Isso dá uns 3 anos de emissão do Brasil, com desmatamento e com tudo. Falar, mas os outros vão emitir. Bom, o mundo vai emitir, mas isso nós vamos sentir. É muito importante isso. Quando a gente pensa só também no nosso cercadinho, e os outros, nós vamos fazer porque os outros estão fazendo, é algo um pouco perigoso. E eu falo isso porque nós vemos a imprensa exortando, digamos, a competitividade que o Brasil vai ter com o petróleo. Que esse podcast fique guardado, que alguém escute ele daqui a 20 anos e diga quem que tem razão nessa história. Alcindo? Bom, falamos da sua participação importante aí no famoso IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que já existe há bastante tempo. Qual é o papel do IPCC nesse regime da mudança climática? Hoje, na sua opinião, papel histórico e papel para o futuro. O IPCC ele foi criado em 1990, ou seja, 2 anos antes da Rio 92. Aliás, o primeiro relatório do IPCC saiu em 1990, perdão, ele foi criado um pouco antes, acho que em 1988. Já havia, na época, um robusto conhecimento científico da questão climática, mas não havia, digamos, alguma posição de consenso entre os países.
E o painel do clima, ele foi criado para isso, não para criar ciência, mas como chamam, para compilar ciência, para juntar a ciência existente em um relatório, que é um tijolão. Antes era um tijolinho, os tijolos foram ficando cada vez maiores, mais robustos, mas as mensagens são praticamente as mesmas. E desse tijolão sai um sumário executivo, chama Summary for Policymakers, o SPM. Esse é um texto de 30 páginas, 40 páginas, que é aprovado pelos representantes do governo, linha a linha, vírgula a vírgula, ponto a ponto. E são plenárias duríssimas, duríssimas. A gente chegar lá na frente de 500 delegados de 190 países, levantando a plaquinha, fazendo perguntas sobre o seu capítulo, tendo que responder por que isso, por que aquilo, mostra a importância que isso tem. Depois que esse relatório, que esse sumário é aprovado, ele se torna, digamos, uma posição de reconhecimento pelos países que será levada para a próxima conferência das partes, em geral 2 anos depois. E os grandes relatórios do IPCC precederam as grandes COPs. Então, vou falar, por exemplo, o de Paris, de 2015, o Acordo de Paris, de 2015, foi precedido pelo 4º relatório de avaliação do IPCC de 2013 e 2014. A Conferência de Copenhague, que foi um fiasco, foi precedida, de 2009, foi precedido pelo 3º relatório de avaliação em 2007. O Protocolo de Kyoto, ele foi precedido do 2º relatório de avaliação, não, do 2º relatório de avaliação. O primeiro, ele antecedeu a Rio 92. Esse timeline que você está construindo é super importante. Então, assim, normalmente, podem ver, o ano em que sai um relatório de avaliação do IPCC, eu digo os relatórios de avaliação, porque tem os relatórios oficiais, oceanos e criosfera, que é o gelo, energias renováveis, que eu trabalhei, as diretrizes para inventários de emissões de gás de efeito estufa, que eu trabalhei também. Então, quer dizer, esses daí, eles são auxiliares, mas esses relatórios de avaliação, eles antecedem grandes decisões. E as mensagens, elas precisam ser, digamos, cientificamente robustas, eles chamam assim, como é que fala? Relevantes politicamente, mas não prescritivas politicamente. Elas não apontam para nenhum país em particular. Muitas vezes eu me vi assim, em grandes dramas dentro do IPCC, de não poder apontar o dedo, mas não pode. Então são soluções gerais, precisa mostrar soluções. Só que a janela de oportunidade, ela vai se fechando. Em inglês se chama foreclosing options, opções que estão se fechando. Estão aí, 1,5 grau, né? 2 graus. E o que significa isso? Lá na ponta significa mais extinção de espécies, mais vulneráveis sendo atingidos, e o vulnerável pode ser toda uma comunidade, exemplo da Covid. Pode ser a Covid. Né? E existem os pontos de não retorno, que a gente ainda não testou. Se houver uma ruptura em correntes marinhas, se houver uma ruptura em acidificação de oceanos, se houver uma morte de corais, nós estamos comprometendo a alimentação de 2 bilhões de pessoas que dependem de proteína marinha no mundo. Essas pessoas vão buscar proteína animal. O preço da carne vai subir no supermercado. Aliás, a carne vai faltar no supermercado. Então, o futuro não é a projeção do passado. Um período provavelmente de escassez. É de se esperar, mas eu não quero ser apocalíptico, porque eu deixo isso para os jornais. Os jornais falam no apocalipse, no final do caderno 1, quando a gente tinha o jornal em papel, o final do caderno 1, que era ciência, falava no apocalipse. E o início do caderno 2 falava em economia, que falava das descobertas de petróleo. E eu queria alertar também para o apocalipse, porque tem muita gente que simplesmente jogou a toalha e se apoia, sei lá, em questões como religião, fala, já que o apocalipse está aí, precisamos mudar através de diversas formas de revolução, que não são aquelas formas históricas, são revoluções distópicas que nós temos, de revolução de desinformação,
são várias assim, polarizações extremas, e isso só contribui para agravar nossos problemas. Talvez aí a publicação Laudato Si, né, do Papa Francisco venha, né, fazer a gente uma reflexão, né, de entender a nossa casa comum. Né? Com certeza, e que o Papa peruano que o sucedeu continue com essa agenda. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença, mas eu queria finalizar com uma pergunta regional. No seu olhar, qual que é o maior desafio aqui para a região da Baixada Santista com a questão das mudanças climáticas? Olha, os estudos estão aí, as áreas de inundação estão aí, as ressacas estão aí, os deslizamentos de terra estão aí, as ondas de calor estão aí. Ou seja, já é apocalíptico. Então. Basta buscar. Não, eles estão dentro dos cenários. Quer dizer, a gente sabe, ao comprar um imóvel, ao comprar um imóvel, você saber que é uma zona que corre o risco, a gente quando compra um imóvel pretende mantê-lo por bastante tempo, creio eu. Ou vendê-lo por um bom preço, creio eu. Então, essa é uma ideia. A gente pretende viver bastante, portanto, nós não pretendemos morrer de mudanças climáticas. Só que, olha, talvez nós morramos e tal, pior, filhos e netos, a probabilidade é muito, muito, muito maior. Muito maior. O fato da gente ter tido um avô que durou 90, 100 anos, não significa que nós vamos durar 90, 100 anos. Menos ainda que quem virá para frente durará 90, 100 anos. Então, se a gente quer o melhor para os nossos filhos, vamos tentar pensar dessa forma. Porque não vai ter para onde fugir. Para onde nós vamos fugir? Fica a pergunta, né? Oswaldo, muito obrigado mais uma vez. Professor Alcindo, conte para a gente, para finalizar, um pouco aí do Congresso Internacional de Direito Ambiental e faça aí o convite para a participação. O Congresso de Direito Ambiental Internacional está na sua 8ª edição, é um congresso bianual que o Programa de Pós-Graduação Estrito Senso em Direito da Unisantos promove, com a participação da comunidade acadêmica nacional e internacional. Ele começa nesta quarta-feira, né, com a palestra de abertura do Oswaldo Lucon, e vai se prolongar amanhã, quinta e sexta-feira, com mesas redondas que vão discutir, entre outros assuntos, governança climática, COP30. Vai haver apresentação de trabalhos, houve mais de 40 trabalhos, quase 50 trabalhos que foram aprovados para esse congresso, foram apresentados pelos respectivos autores. Enfim, é um momento importante de reflexão acadêmica, mas voltada para que a gente possa, de fato, propor soluções para os problemas climáticos, especialmente aqui da nossa região. Bom, então fica aí o nosso convite para a participação dentro aí do Congresso Internacional de Direito Ambiental, aqui na Universidade Católica de Santos, e ficamos por aqui até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Muito obrigado.